uma casa de amor. Boa tarde a todos, nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados. Aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do YouTube e do Instagram, que nós possamos ter uma tarde de estudo de paz, de harmonia, que esses espíritos amorosos que aqui se encontram possam nos amparar e acalmar os nossos corações. Nós hoje, como toda quarta-feira, a reunião da tarde e da noite, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai fazer o estudo para a gente hoje é o Valdomiro Pacheco, que ele vai falar, nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e os itens a serem estudados hoje são os itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Então o tema é bem propício, né? Causas atuais das aflições. Serve para todo mundo. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é o Carlos, que é trabalhador da nossa casa. E a sustentação no momento do passe, nós fazemos a leitura do livro Pão Nosso, de uma lição. E hoje a lição a ser estudada será a lição de número 47, que tem como título O Problema de Agradar. Então, no momento do passe, o Carlos faz o estudo sobre essa lição. E eu vou passar alguns avisos aqui, mas eu vou começar falando dos estudos da nossa casa. O SEAP é uma casa que o estudo é essencial. O estudo aqui na nossa casa ele é levado muito a sério, porque a gente sabe que é o estudo, que através do estudo é que nós conseguimos entender o nosso caminhar, né? Iniciando no estudo, você já começa a entender muitos porquês. Porquê que nós estamos aqui, o porquê um tem dinheiro e o outro tem menos, porquê que um nasce com algum problema físico e o outro não. A gente para de achar que Deus é aquela criatura, aquele ser que gosta mais de um do que de outro, porque se um vem perfeito, o outro não, ele gosta mais daquele ali, porque eu estou com alguma imperfeição física, algum filho, alguém que eu amo tanto, veio nessa situação, e outras pessoas que nem dão tanto valor assim à vida, vêm perfeitas. Então, a doutrina espírita é realmente o Consolador prometido, né? Porque é uma doutrina que faz a gente crescer e ajuda muito na nossa caminhada evolutiva. Então, ali atrás a gente tem um quadro com todos os horários dos nossos estudos. E na livraria também nós temos um marcador de página com os horários dos estudos na nossa casa. Então, aqui nós estudamos toda a obra de Kardec, os livros da codificação. Nós estudamos também obras de Chico Xavier, André Luiz, Dona Ivone Pereira. No domingo nós estudamos Parábolas de Jesus, de Caibar Schutel. Então, nós temos bastante horário, nós temos também as lives com os estudos da doutrina espírita. Então, é só a gente escolher um horáriozinho ali e começar a participar, porque ajuda muito o estudo, né? Nós temos também ali a nossa livraria, a nossa cantina. E sempre depois da reunião pública, nós temos o atendimento fraterno. Quando as pessoas chegam à casa, que precisam conversar, ou tem algum problema, está com alguma dificuldade, ou algum esclarecimento também sobre a nossa doutrina, a gente tem um atendimento fraterno. Só continuar sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Então, a senha do atendimento fraterno terminou a palestra, continua sentadinho, que a gente alguém vai perguntar, um trabalhador da casa vai logo perguntar, você precisa de atendimento fraterno? Aí a gente encaminha o trabalhador para que possa orientá-los melhor. Então, eu vou, agora em outubro, é aniversário de Kardec. Então, na nossa casa, todo ano, nós fazemos um encontro
é o encontro de Kardec, né? Falando sempre sobre Kardec. E esse ano, o nosso encontro vai ser no dia 19 de outubro, e é sempre num domingo, de 9 ao meio-dia. E esse ano, o tema é Kardec e os atributos de Deus na natureza. Então, todos estão convidados a vir no dia 19, um domingo, passar a manhã aqui no CEAP, para a gente conversar, aprender sempre um pouquinho mais sobre Kardec, né? Então, o tema é Kardec e os atributos de Deus na natureza. Então, é um tema muito bom. Em novembro também nós temos outro encontro, aí já é o encontro de Jesus, que também é num domingo, de 9 ao meio-dia. Os nossos encontros sempre são aos domingos, e que tem como título Jesus acalma a humanidade. Também está muito bom esse estudo. Então, eu vou dar início à leitura agora do livro Pão Nosso. Depois eu faço uma oração, leio um trecho do capítulo do Evangelho que o Valdomiro vai fazer o estudo, e aí eu passo a palavra para ele. Lição de número 47 do livro Pão Nosso. O problema de agradar. E Emmanuel nos traz um versículo de uma carta de Paulo, da carta de Paulo aos Gálatas, que diz assim: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão àqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis a supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre amoroso, irmão querido, a esses espíritos amorosos que preparam o ambiente para receber a cada um de nós que aqui chegamos, encarnados e desencarnados. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, que possam, nesse momento, ajudar, intuir ao Valdomiro, ao Carlos, para que suas palavras possam ser sementes de luz na nossa mente e nos nossos corações. E assim, já pacificados, sentindo essa vibração de amor, de paz, pedimos ao nosso Mestre Jesus
mas acima de tudo a Deus, nosso Pai maior, que possamos dar início ao estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trechinho do item 4, para que o Valdomiro possa dar início ao estudo. Causa atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir. Portanto, umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque foram o resultado do interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, esses pais deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Então, agora eu vou passar a palavra para o Valdomiro. O estudo vai até 3:45, tá bom? Bom estudo. Boa tarde a todos, amigos encarnados, desencarnados, e também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sempre uma satisfação muito grande atender aqui o convite do SEAP para fazer os estudos, e como a Mônica disse, né, uma casa que prima pelo estudo, e como é importante que a gente estude, que já dizia o Cristo, né? Amai-vos, o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, instruí-vos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente entende e vai desenvolvendo a nossa fé raciocinada. A gente vai desenvolvendo, talvez de forma mais fácil, primeiro o intelecto. E à medida que a gente vai entendendo os conceitos e vai colocando esses conceitos no fundo do nosso coração, a gente vai fazendo brotar nessa flor do amor de Deus e colocando cada vez mais em prática esses ensinamentos. E como a Mônica disse, né, o estudo que nos coube nessa tarde, ele é muito pertinente. Falar das nossas dores, né, das nossas aflições. E quem não sofre? Quem não tem aflições? Afinal de contas, estamos aqui num mundo de provas e expiações. Então, a não ser que alguém que esteja nos assistindo seja um espírito missionário, os demais vão nos perdoar, né? De dizer que se a gente está aqui é porque a gente precisa estar aqui. A gente sabe que um planeta de provas e expiações é uma escola onde a gente vem aprender, praticar as lições aprendidas, colocando na prática para ver se realmente a gente já consegue entender o amor de Deus e os ensinamentos do Cristo. Mas também é um hospital onde a gente vem curar, né, as nossas dores e as nossas aflições. Então, esse capítulo, o capítulo 5, né, que é parte das bem-aventuranças, né, que é um dos sermões do Cristo, e ele é tão importante que já foi dito, né, por Mahatma Gandhi, que se tudo se fala sobre religião desaparecesse, mas só sobrasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Porque ele é um conjunto de regras e de conduta moral tão aperfeiçoado que ele pode ser aplicado independentemente de cada religião.
Então, quando a gente fala de bem-aventuranças, isso nos dá muito conforto no coração. Então, assim, é um capítulo que recomenda-se, né, que a gente faça um estudo do Evangelho de forma sistemática. É bom para a gente varrer o Evangelho todo. Eventualmente a gente abre o Evangelho ao acaso, né, aquela pílula do dia, sabe, aquele comprimido de emergência, a gente abre também ao acaso. Mas é bom ter alguns capítulos para que a gente possa recorrer em casos mais urgentes, e esse é um que eu gosto sempre de recorrer, capítulo 5, né, para que a gente possa voltar entender um pouco das nossas aflições. Porém, no livro Falando a Terra, é uma psicografia de Chico, de vários espíritos, é uma coletânea de mensagens. Tem um espírito que ele se identifica apenas como Mariano, e ele traz uma mensagem assim, né? A palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais de desafio do que de reconforto. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, poxa, o que será que o Mariano quis dizer e por que Chico colocou, né, com autorização da espiritualidade, isso para nós? Porque até então nós sempre vamos a esse capítulo querendo buscar conforto. Aí vem Mariano e diz que ele traz desafio. E aí quando a gente vai entender, talvez vai ficando mais claro. Porque Jesus já nos disse também, né, que vós sois sal da terra. No sentido, né, o sal tem uma função muito importante para nós, para a nossa vida. Boa parte do funcionamento do nosso corpo, funcionamento do nosso organismo, das nossas células, a gente precisa do sal. Então o sal é gostoso, né, no temperinho, na carne, na salada, porque a gente precisa dele dentro do corpo. Lógico que não pode muito sal, porque senão também aumenta a nossa pressão e tal. Mas um pouco de sal é sempre muito útil. Então o sal é algo muito, tem o seu papel. Porém, Jesus disse, né, se o sal não salga, para mais nada ele serve que não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, querendo dizer o seguinte, tudo tem a sua função, e nós temos também a nossa função e a nossa missão. Ninguém encarna na Terra com visto de turista, né? A gente encarna com carteira de trabalho, né? A gente está aqui para trabalhar e para que a gente possa se desenvolver. Então, talvez o que Mariano quis dizer, né, que a palavra da bem-aventurança é muito mais um desafio, seja aquele movimento, né, que Jesus nos convida a fazer, da gente fazer a nossa parte. Jesus sempre vai estar conosco, a espiritualidade, amigos, nossos mentores, os espíritos familiares, sempre vão estar conosco. Mas nos convida a levantar e caminhar, que a gente não pode simplesmente ficar parado, esperando que, né, os milagres aconteçam. A gente sabe que milagres, como entendido na maioria às vezes de outras religiões, não vai acontecer. Não existe quebra de regra das leis de Deus. Mas existe um movimento, que se a gente faz a nossa parte, Jesus, a espiritualidade sempre vai nos ajudar. Lembro muito, é muito conhecida, né, aquela passagem de Jesus curando, né, o paralítico lá no tanque de Betesda, e o paralítico ficou ali por mais de 30 anos esperando a oportunidade de ser curado, porque havia ali uma tradição que realmente aquelas águas tinham algumas características medicinais, de que quando elas entravam em turbulência, provavelmente revolvendo ali do fundo do lago algumas substâncias químicas boas para a saúde, que as primeiras pessoas que entrassem naquela água seriam curadas. Só que ele, paralítico, nunca conseguia chegar a tempo, né, de usufruir daquela água medicinal. 30 anos ali esperando a oportunidade, Jesus passando por ali, vê a situação do homem, e logicamente Jesus nos sonda, né, ele sonda aquela alma sofredora, e pergunta para ele, você quer ser curado? Eu fico tentando imaginar como deve ter sido a reação do paralítico. Se fosse alguém mais mal educado, pensaria, senhor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Eu estou aqui há 30 anos esperando a oportunidade, o senhor vai me perguntar? Mas logicamente que Jesus, com toda a sua sabedoria, pergunta, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então muitas vezes a gente fica se questionando, né? Será que tudo que a gente pede, realmente a gente vai ser atendido? Porque Jesus não diz, né? Pedis, obtereis. Mas por que às vezes eu peço certas coisas que eu não recebo? É porque talvez a gente esteja pedindo a coisa errada, né? Ou outras vezes, quando a gente está recebendo um passe,
pede, né, a gente orienta que as pessoas fiquem em prece e se conectem com a espiritualidade, para que a pessoa, né, imagine, diga o que, ou pense, se conecte com a espiritualidade, dizendo o que ela veio buscar na casa, que tipo de conforto ela precisa. E às vezes as pessoas dizem, mas Deus não sabe o que eu preciso? Mas Jesus não sabe o que eu preciso? Ele sabe, mas será que a gente sabe? Então, por isso que Jesus perguntou para o paralítico, você quer ser curado? Porque, por incrível que pareça, muita gente que tem suas dores hoje, nessa encarnação, já estão de tal maneira envolvidas com essas dores, que muitos sequer querem mesmo ser curados. Já se acostumaram tanto com aquela condição, que não estão dispostos a movimentar-se no sentido de saudar aquela dor e resolver a situação em que está. Mas quando o paralítico, então, com fé, diz, sim, Senhor, eu quero ser curado, o que Jesus diz? Então, levanta-te, pega o teu leito e vai. Ele convida o paralítico a se movimentar. Ele não diz simplesmente, você está curado. Ele diz, levanta-te, que é um movimento dele, recolhe as suas coisas e segue. Sempre querendo, então, talvez isso que Mariano queira dizer, né? Jesus está nos convidando a um caminho. E provavelmente a gente tem dificuldade para entender dessa maneira a bem-aventurança, porque ainda é muito comum que a gente faça uma confusão com a interpretação do que quer dizer bem-aventurado. Muitas pessoas entendem que bem-aventurado é ser sortudo. E diz, poxa, então eu estou sofrendo e eu tenho que achar que eu sou uma pessoa de sorte porque eu estou sofrendo? Aquilo é um contrassenso. E aí, muitas pessoas até dizem, né, de forma muito errada, vocês espíritas gostam de sofrer. Nada mais longe da verdade do que isso. A gente simplesmente tem um entendimento diferente do que seja uma dor. Mas parte da confusão é de interpretação ou de tradução. Porque nós traduzimos, né, do aramaico para o grego, depois para o português, e a frase ficou assim, né, bem-aventurados os aflitos. Porém, a palavra, no hebraico, existiam duas palavras diferentes que possam ser traduzidas depois para o grego e para o português, nos dando essa tradução que talvez não corresponda exatamente ao que o Cristo quis dizer. A primeira palavra do hebraico é barur. Barur, sim, tem esse contexto de sorte, no sentido de que você recebe alguma coisa que você não fez nada por ela. Então, como se fosse hoje, chegou o final do ano, eu jogo um bilhete da Mega Sena acumulada e ganho lá 100 milhões de reais. Eu fiz um esforço muito, muito pouco para ganhar algo gigantesco. Eu fiz foi muita sorte, né? Eu não fiz por merecer tudo isso. Então, esse é o contexto da palavra barur, é sorte. Mas existe uma outra palavra no hebraico que é achar. Achar quer dizer, sim, você vai ter uma conquista, mas não por sorte, mas por mérito, por trabalho, por esforço. E quando então Jesus, no Sermão do Monte, usa a palavra, muito provavelmente ele não disse, barur os aflitos, tipo, vocês são muito sortudos de sofrerem. Ele disse achar, que quer dizer, avante vocês que sofrem, assim como ele convidou, né, o paralítico de Betesda, levanta-te e caminha. E já tem hoje alguns tradutores mais recentes, que ao traduzirem então o Evangelho, já não estão mais escrevendo bem-aventurados. Eles dizem, né, avante os aflitos, porque serão consolados. O que parece, né, que faz realmente um pouco de sentido. E quando a gente pensa em nós, né, somos espíritos muito imperfeitos ainda, muito sofredores, alguns provavelmente já passamos por dezenas, centenas de encarnações, cometendo os mesmos erros, aprendendo muito pouco de uma encarnação para outra. E talvez se a gente mesmo fosse o nosso juiz, a gente diria, essa pessoa não tem mais jeito. Ela não é merecedora de uma outra oportunidade, por exemplo, de encarnar na Terra. Volta lá para um planeta primitivo para ver se a pessoa aprende. Mas não, mesmo que a gente não mereça,
ainda assim tem uma pitada de bem-aventurança Baruch que Deus nos dá um corpo, nos dá a chance de encarnar na Terra, nos dá uma família, nos dá um trabalho, nos dá o apoio da casa espírita, nos dá sempre um mentor, para que a gente, mesmo que a gente não mereça, a gente tem sempre esse tipo de apoio. E associado a isso, vem a outra palavra, né, o axé, que é aquilo que a gente conhece no Espiritismo, né, que vem da lei do progresso, da lei do trabalho, e quando a gente junta, então, aquilo que a gente recebe de graça, mais aquilo que a gente se esforça, forma, então, uma boa condição para que a gente possa melhor desempenhar o nosso papel. Isso contextualizado, a gente fala então de dores e aflições, sempre tomando muito cuidado, porque falar de dor, falar de aflição é sempre muito sensível, principalmente quando a gente está falando da dor do outro. Porque é às vezes muito fácil aqui, né, a gente aqui hoje falando sobre isso, tentando trazer uma palavra de otimismo, uma palavra de consolo, mas não é raro quando a gente conversa com alguém, a pessoa dizer, bom, você está falando isso porque você nunca passou por essa situação. Você está falando isso porque você não sabe a dor que eu tenho. E isso é verdade. Ninguém sabe da dor do outro. Mesmo que a gente passe pela mesma situação, a dor é algo muito, muito individual. Só quem está passando por ela sabe a intensidade que ela tem. Por isso que quando a gente está diante de alguém que sofre, a Mônica acabou de dizer agora, né, que se alguém precisa de atendimento fraterno, vai ser, né, bem atendido, e acho que essa é a primeira abordagem que a gente tem no atendimento fraterno, que é do acolhimento. Não perguntar o motivo, a razão, não fazer crítica, não julgar, mas principalmente acolher. Emprestar um ombro amigo, emprestar um par de ouvidos, para que a pessoa possa se sentir confortável de falar da sua dor, e às vezes só falar já resolve metade do problema. Então, antes de mais nada, né, para falar de aflições, a gente tem que ter esse grande respeito pela dor que cada um de nós tem. E como a Mônica já leu um pedaço aqui dessa passagem, né, do item 4, que fala das causas das aflições atuais, a gente volta um pouquinho no item 3, que fala da justiça das aflições. Porque é muito comum que, como a Mônica comentou, a gente às vezes se pega perguntando isso. Mas por que eu sofro aparentemente mais do que o outro? Por que a gente vê, em princípio, tanta dor no mundo, e não raro alguém diz assim, tanta injustiça? Tem uns que nascem na miséria, já desde bebê com doenças, enquanto outros nascem na fartura, têm uma vida saudável, e às vezes sem merecer, pessoas que têm uma moral horrível, e ainda assim, aos nossos olhos materiais, têm fortuna, têm beleza, têm poder. Então, aos nossos olhos, elas são pessoas barunas, são pessoas muito abençoadas, não fizeram nada por aquilo, às vezes até fizeram coisas ruins, e ainda assim, na nossa visão, são agraciadas pelas características materiais. Enquanto nós, ou alguém que a gente conhece, passa por muitas dificuldades. Mas a gente sempre tem que entender, ou ter um ponto de comum, né? A gente acredita em Deus e acredita que Ele é soberanamente justo e bom. Se Ele é soberanamente bom e justo, aquilo que acontece, seja conosco, seja com a outra pessoa, há que ter uma causa. Vendo uma palestra do Haroldo Dutra sobre esse tema, ele comenta sem dizer o nome do cientista, mas ele diz que é um cientista conhecido, renomado, com grande projeção internacional inclusive, e em algum momento se disse que tinha rompido relação com Deus e com a religião. Muito provavelmente, e assim, não falou com empáfia ou com arrogância de eu sei de tudo porque sou cientista. Mas o Haroldo comenta que ele sentia uma sinceridade de dor. Provavelmente ele havia passado por uma dor tamanha que chegou a manifestar dizendo o seguinte: poxa, sempre me disseram que Deus é bom e justo, mas com tanta injustiça que eu vejo e com tanta dor que acontece comigo, eu não posso acreditar em Deus, porque se Deus existisse, Ele não deixaria que isso acontecesse.
E muitas religiões, às vezes, vão tentar justificar, e para esse cientista não fez sentido para ele, de basta dizer assim, não, mas isso que você está passando é aqui na Terra, mas vai ser reservado para você um bom lugar no céu, como se fosse um pré-requisito, né? Sofra aqui para você ser feliz no céu. Mas e as pessoas que não têm doença, não têm grandes dificuldades materiais, mas que também são boas? Elas também não vão para o céu? Vão para o céu também. Poxa, então de novo fica desigual. É por isso que a doutrina, ela é muito importante para nós, né? Aqui Kardec vai dizer, né, que Deus pôs os homens na direção de hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreender as leis, lhes revela, complementando a razão das causas por meio do Espiritismo, através da palavra dos Espíritos. Então o Espiritismo nos ajuda muito nisso, né? Veio o Livro dos Espíritos, ali em 1857, ele é dividido em 4 partes, e a parte terceira, que vai falar ali das leis morais, depois ela vai ser aprofundada aqui no Evangelho. Especificamente nessa parte que nós estamos falando hoje, no capítulo 5, que vamos dizer, né, avante os aflitos. Então, quando a gente entende, e por isso é importante estudar, essa interpretação que o Espiritismo nos dá, isso efetivamente nos dá um consolo. E por isso que o Espiritismo é chamado de o Consolador Prometido, não é o explicador prometido. Porque muitas religiões às vezes querem explicar, né? Isso acontece com você por causa disso e disso e disso. Não, o Espiritismo realmente nos ajuda a entender efetivamente as causas e traz esse consolo. Como a Mônica leu, né? Os Espíritos nos dizem o seguinte, olha, a gente se acredita em Deus e entende que realmente Ele é soberanamente bom e justo, toda causa, ou toda a causa tem uma consequência. Se a gente está passando por alguma coisa, é porque nós mesmos demos causa, seja nessa encarnação ou na outra. Só que a gente ainda é um bocado orgulhoso, vaidoso, e quando a gente sofre algum tipo de problema, de diversa natureza, algum problema de saúde, perda de um ente querido, perdi o emprego, alguma restrição financeira, normalmente a gente pensa assim, poxa, mas eu não fiz nada de errado, né? Mas Deus, por que comigo? Nossa, eu trabalho no bem, eu vou no centro, eu trabalho direitinho, respeito todo mundo, por que isso está acontecendo comigo? Mas se eu sou espírita e eu aprendi que é uma causa dessa vida ou de outra, então com certeza é da vida passada. Não, eu estou pagando alguma coisa, é karma, né? Isso é da vida passada, porque nessa vida eu estou 100% com o meu plano. Engano nosso. A espiritualidade diz que a maioria dos problemas que a gente tem são dessa encarnação. Mas a gente é muito ruim de reconhecer, né, os problemas que a gente tem, né? E os espíritos vão dizer que muita coisa que acontece de não bom na nossa vida atual é em função do nosso temperamento. Então a gente ainda ouve muitas expressões assim, né? A pessoa não tem paciência, ela tem pavio curto. E tem pessoa que nem pavio tem, né? Qualquer coisa já explode. O outro que diz assim, eu sou muito calmo, mas não pisa no meu calo. Ou o outro diz assim, eu sou calmo, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então são comportamentos que mostram como a gente ainda tem uma reação emocional, às vezes muito destemperada. E se a gente é assim, e o vizinho é assim, e se o amigo é assim, isso explica por que a gente às vezes tem tantos conflitos. E a gente acaba despertando isso nas outras pessoas. O Raul Teixeira, ele contou um caso, que eu acho que é apropriado compartilhar, que tem a ver com isso, né? com esse tipo de consequência de dor causada às vezes por um destempero momentâneo. Ele conta que tem uma conhecida dele, que se casou jovem, casou com um homem assim, um pouco mais velho que ela,
Era um bom homem, trabalhador, honesto, mas de um temperamento muito rude, extremamente sistemático, nervoso, e era bem do tipo não leva o desaforo para casa, e de pavio curto ou inexistente. Então conta Raul Teixeira que esse casal, ela grávida, eles saem para fazer compras ali para o bebê, e no trânsito ele recebe uma fechada no trânsito de um motorista de táxi. E ele fica indignado. E ele pensa que isso foi pessoal. Ele fez isso comigo. Ele quis me atrapalhar. Ele está querendo obstruir o meu caminho, né? Eu estava na direção. Ele fez errado. E Raul conta que ela tentou ainda acalmá-lo. Não, deixa quieto, não, deixa isso para lá. Ele, não admito isso. E vai atrás do taxista. Fecha o taxista de forma que ele é obrigado a parar. E já desce do carro, esbravejando e gritando. O motorista do táxi, pelo lado dele, pavio curto também, e talvez amedrontado, lança mão de uma arma que tinha no porta-luva e alveja o marido da conhecida do Raul. E ele desencarna. Então pensa quanta dor, quanta aflição, quanto sofrimento num ato de trânsito por causa de uma fechada. O taxista foi para a cadeia, sofrimento para ele, para a família, precisava desse sofrimento. A esposa tendo que criar o filho, viúva, com as dificuldades da viuvez, o filho crescendo sem o pai. Então a gente para e pergunta, né? Poxa, mas quanto sofrimento, quanta dor, por que Deus deixa que isso aconteça? Mas foi causado pelo destempero de uma pessoa e influenciado por outro. Então são exemplos que mostram o seguinte: precisava acontecer? Não, bastava que ele deixasse o taxista aí e isso não teria acontecido. O taxista, pelo lado dele, se não tivesse puxado a arma, também, enfim, uma série de coisas poderiam acontecer, mas não vamos colocar a culpa em Deus ou na providência divina. São ações das pessoas, problemas da vida atual. Isso é karma, eu devo ter feito alguma coisa. Não, foi dessa vida. O destempero da pessoa fez com que chegasse àquele fim. E se a gente tem dúvidas de, às vezes, fazer um autodiagnóstico, né, de saber como é que eu estou nessa minha atual encarnação, porque às vezes é difícil a gente se reconhecer, recomendo que a gente leia um livro de Emmanuel, que se chama Religião dos Espíritos. E ele tem um capítulo muito sugestivo que é o seguinte: examina a própria aflição. Então, nesse capítulo, ele vai dando algumas dicas para que a gente examine que tipo de aflição a gente tem. São várias, eu não vou passar por todas porque não dá tempo, mas só para dar um gostinho para vocês. Vale assim como a Mônica falou, assim como a gente tem o marcador de livro dos cursos, de repente a gente vai lá no Examina a Aflição e dizer, onde é que está a minha aflição, para eu entender qual problema eu posso ter. Então, Emmanuel diz assim, por exemplo, a aflição do egoísmo se chama egolatria, porque o egoísta, ele sofre, ele quer tudo para ele, só ele é importante, só ele é que pode ter as coisas. Só que olha que interessante, se a gente pegasse uma pessoa egoísta e levasse para uma ilha deserta, só tem ele na ilha, e dissesse o seguinte, filho, olha só, todos os coqueiros são seus, toda a praia é sua, todos os peixinhos do mar são seus, deixa o egoísta lá. Será que ele vai ficar feliz? Ele não vai ficar feliz, porque o egoísta, ele precisa de um reflexo, ele quer dizer para o outro que ele tem 10 coqueiros. Não adianta para ele ter todos os coqueiros da ilha se ele não puder dizer isso para ninguém. Então, como sofre uma pessoa que é egoísta, né? Por quê? Porque ela precisa ao mesmo tempo de conviver com as pessoas, mas ela não sabe conviver com as pessoas. Isso acaba às vezes afastando, né, quem está do lado dessa pessoa. A aflição do vício chama-se delinquência. Não é raro, infelizmente a gente vê isso. Às vezes a pessoa vai para esse caminho de vício, e vício é algo tratável, né? Se a pessoa tem essa identificação, deveria procurar. Acredito que a casa tem algum tipo de
de suporte para pessoas em vício, mas tem tratamento psiquiátrico, psicológico, médico. Às vezes a pessoa precisa de acompanhamento médico mesmo, do corpo físico, para poder sair da questão do vício. O vício traz muita dor, muito sofrimento para a pessoa e para a família como um todo. Às vezes começa num pequeno vício, ele vai aumentando, daqui a pouco a pessoa está cometendo crime por causa do vício. A aflição da agressividade chama-se cólera. Então, a pessoa que é muito agressiva, ela pode fazer mal para as pessoas, mas faz muito mal para si. Então, uma pessoa que é muito raivosa vai potencialmente desenvolver algum problema de estômago, de fígado, de intestino e da pé de galinha, tá? Quem é muito raivoso fica velho mais cedo. Por quê? Porque desgasta a máquina. Então, quem não quer ficar cheio de pé de galinhas, nem que seja por causa disso, tenta se controlar um pouco mais. A aflição do crime chama-se remorso. E quem comete um crime, depois vai ter esse remorso. Por quê? Porque a gente fica com essa imagem guardada no nosso íntimo, né? O nosso espírito guarda isso. Mesmo que ninguém tenha visto, mesmo que ninguém saiba que a gente fez uma bobagem, mas a nossa consciência um dia vai nos mostrar isso. E sabemos que quando a gente desencarna, não é que vai num tribunal, que está lá um juiz nos julgando e nos acusando, é a nossa própria consciência. Eu vi esses dias um paralelo que eu achei muito interessante. É como se a gente imaginasse que a gente está dirigindo aqui pela Estrada dos Bandeirantes. A velocidade permitida é de 60 km por hora, essa é a lei. Por quê? Para que a gente não se envolva em acidente, não atropele pessoas, animais, então tem uma velocidade. E para que a gente cumpra essa lei, de vez em quando tem ali, né, um radar que tira foto, né? Se você passar dos 60, ele vai lá e tira uma foto. Às vezes você vai olhar, não tem ninguém, não tem um guarda, não tem nada, e você fala, mas eu vou andar 100 por hora. Daqui a pouco chega em casa a multa. Você passou ali perto do CEAP a 100 por hora. Primeira reação nossa, negar. Não passei, eu nem estava lá. Esse dia eu nem saí de casa. Aí até que vem o quê? A foto. A foto bonitona, na placa do carro, horário certinho, hora, minuto, segundo, né? Aí não tem como a gente negar. É assim a nossa consciência. Por mais que às vezes a gente queira negar, e talvez a gente se esqueça mesmo, a gente fez alguma coisa de errado, mas isso vai ficar registrado na nossa consciência e um dia a gente vai se lembrar. E cada equívoco da lei, contra a lei de Deus, a gente depois precisa reparar. Não é raro que a gente veja, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, quando a gente recebe os irmãos sofredores, né, que estão no plano espiritual, muitos às vezes que são obsessores ou que são perseguidores, e quando você está ali dialogando, ele diz, não, mas você não sabe o que ele fez comigo, na encarnação passada ele me matou, é por isso que eu o persigo. E algumas vezes a espiritualidade usa isso como artifício, né, de mostrar a ele que numa outra encarnação o papel era o contrário, que o ofendido foi o ofensor. E se você vai resgatando isso 10, 20, 30 encarnações, cada hora um é vítima e outro é o algoz. Então, se você volta muito tempo, chega um momento que você nem sabe mais quem começou a briga. Por isso que não faz sentido que a gente permaneça sempre nessa luta, porque senão a gente não sai desse processo. Uma aqui que eu acho muito legal. A aflição da indisciplina se chama desordem. Porque quem é indisciplinado sofre. Então imagina uma pessoa que tem que chegar no compromisso de trabalho, sei lá, às 8 da manhã. Aí a pessoa fala, eu vou acordar às 7, eu gasto ali uns 20 minutos para tomar um banho, me arrumar, 10 minutos para tomar um café, gasto meia hora até chegar no trânsito, né? Vou chegar lá 8 horas certinho. Só que é uma pessoa desorganizada. Aí vai tomar banho, mas aí não sabe que roupa vai pôr. E ao invés de já ter escolhido a roupa antes, vai procurar a roupa, aí não acha a camisa, aí não sabe cadê o sapato, acha um pé e não acha o outro. Aí vai tomar o café, esqueceu de tirar a manteiga da geladeira, a manteiga está dura e não consegue passar a manteiga no pão.
Aí vai sair e não sabe onde está a chave do carro. Aliás, não sabe nem onde pôs a chave de casa. Não consegue nem sair de casa porque não sabe onde está a chave. Aí sai e esqueceu o celular. E aí volta. Aí já começa a ficar atrasado. E aí o trânsito, que normalmente é meia hora, mas hoje está pior. Aí o que acontece com a pessoa? Já chega no trabalho atrasado e no mau humor, assim, horrível. O amigo chega e fala, né, bom dia só se for para você. Meu dia já começou errado, deu tudo errado. Mas por quê? Porque é uma pessoa desorganizada. Então, se a gente desenvolve método de guardar as coisas de maneira organizada, isso ajuda muito a nossa própria vida para que a gente sofra menos. Então, uma pessoa que é indisciplinada e desorganizada, ela sofre muito, porque a vida dela está sempre em caos. Chico tem uma frase que eu adoro, diz assim, disciplina não é grade, porque muita gente fala isso, não, mas isso de ser muito metódico, muito cheio de regrinha, isso me deixa muito limitado. E Chico diz que não é grade ou prisão. Pelo contrário, é a chave da porta para que você entra e saia quando você quiser. Então, se você deixa tudo organizado, você pode decidir a hora de fazer as coisas. Agora, se você não deixa organizado, já vai virar bagunça, com certeza. Aí tem várias outras referências aqui, mas vou citar só mais uma, porque eu acho importante, principalmente para o dia de hoje. A aflição do ciúme chama-se desespero. Por que eu estou citando essa? Porque chega, às vezes, esse momento, né, que a pessoa é ciumenta porque ela é possessiva, né, é o egoísta. Tudo é dela, inclusive as pessoas. É o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Então, o ciúme que vai ali para a posse da pessoa como objeto. E se dá o direito de dispor, inclusive, do objeto, como se a gente jogasse fora uma caneta. E, infelizmente, muita gente acaba cometendo assassinatos e suicídios em função de ciúme. E, particularmente hoje, né, 10 de setembro, que é o Dia Mundial, né, de prevenção ao suicídio, então vale a pena a gente reforçar isso, né, que certas dores, assim como em indiferença também, que ele fala aqui, né, a aflição da indiferença se chama desânimo. Muitas pessoas chegam, infelizmente, a essa má opção de pôr fim à própria vida, por falta de interesse em qualquer coisa. Já não se interessa por mais nada, por mais ninguém, por mais nenhum lugar. E uma estatística da Organização Mundial de Saúde mostra que de 10 pessoas que se matam, 9 poderiam ter sido evitadas, se tivessem sido tratadas a tempo. Então é importante que a gente fique atento a esses sinais, seja para nós mesmos ou para amigos, né, que a gente veja com esses sinais, às vezes de desânimo, de depressão, que a gente também ajude a esses queridos a minimizar as suas dores. E aí a lista de Emmanuel é bem grande, e no final ele diz assim, né, os corações que sabem suportar as aflições da estrada conseguem receber e acumular em si os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa, bem-aventurados os aflitos. Então, com essa lista bastante detalhada de Emmanuel, a gente tem uma boa referência para que a gente faça um diagnóstico conosco mesmo. Porque aqui nesse item 4, a espiritualidade vai dizer isso, né, que boa parte dos problemas a gente mesmo é que causa. Então a gente deve procurar refletir sobre os males que a gente tem, as aflições que a gente tem, fazer um exame honesto e sincero, né? Tem aquela máxima, né, conhece-te a ti mesmo. É importante que a gente faça isso. É importante que a gente se reconheça, que a gente esteja aberto às vezes a escutar a crítica dos outros, para que a gente possa entender o quanto, às vezes, as nossas dores, as nossas aflições são causadas por nós mesmos. Mas ainda assim não é muito fácil. Eu vi uma dica que eu achei maravilhosa, eu vou propor para a família para a gente fazer esse ano. A gente costuma fazer um amigo secreto, é comum, né, no final do ano, faz amigo secreto em casa, família, às vezes no trabalho. Mas esse eu achei muito legal, é um amigo secreto feito pelos jesuítas. E é assim, digamos que tem um grupo de 10 pessoas.
Ao invés de você dar só um presente material, você vai dar um outro presente mais valioso ainda, que é um presente de evolução. Para cada uma das 9 pessoas, a pessoa que está fazendo meu caso, eu estou num grupo de 10 e tem 9 amigos. Para cada amigo, João, José, Maria, eu vou fazer uma lista indicando 5 virtudes e 5 defeitos. Anônimo, ninguém põe nome, e põe João, virtudes e defeitos. Maria, virtudes e defeitos. Todo mundo põe um papelzinho e depois você recebe os presentes. Então, se estou nessa brincadeira, eu vou receber 9 papeizinhos, que vão dizer minhas listas. Então, é super interessante, porque vai aparecer ali coisas que, com certeza, eu não sabia que eu tinha, ou achava que eu não tinha. Mas, lógico, se aparece lá assim, Valdomiro é egoísta. Uma pessoa falou sobre isso, talvez foi em algum momento que eu fiz alguma coisa com aquela pessoa, não sei quem foi, mas assim, naquele grupo de 9, poxa, já preciso ficar atento, porque uma pessoa disse isso de mim. Agora, se 2, 3, 4, se os 9 dizem que eu sou egoísta e aparece como o primeiro defeito da lista, é bom a gente prestar atenção. Boa chance de que realmente a gente seja egoísta. Então, é uma boa maneira da gente reconhecer o problema que a gente possa ter. E do outro lado da lista também, virtudes, porque às vezes a gente também não se valoriza, a gente não acha, não reconhece que a gente tem algumas virtudes. Então, achei interessante essa oportunidade de fazer esse amigo secreto. No livro Céu e Inferno, tem um capítulo especial que fala sobre o Código Penal da Vida Futura. O Céu e Inferno é uma obra maravilhosa. Tem uma primeira parte que ela é mais doutrinária, de forma que se uma pessoa que nunca ouviu falar de espiritismo pegar o Céu e o Inferno, ele é um manual completo. Então a primeira parte fala um pouco da doutrina, e a parte final, a segunda parte, traz o testemunho dos espíritos, né, que já passaram para o lado de lá e vem dizer para a gente, olha, não faça o que eu fiz porque deu ruim, ou uns que são felizes dizem, olha, façam o que eu fiz porque deu bom. E tem um capítulo que ele fala do Código Penal da Vida Futura. É uma dica de como a gente viver aqui para não ter problema lá, que é bastante interessante. E o artigo 1 diz assim, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. E aí depois vem outros 31 códigos. E é bem interessante de ver, porque ali é como se fosse um código mesmo. Fez isso, vai acontecer isso. Fez aquilo, vai acontecer aquele outro. Então é bem interessante, é mais uma referência que a gente tem, para que a gente possa bem se orientar. E o que é importante a gente saber, né, pessoal? Como eu falei no início, a gente tem que respeitar muito a aflição e a dor dos outros, porque ninguém está calçando os sapatos dos outros para saber como é que está a dor dele. A gente tem que ter muito respeito e fazer, né, esse acolhimento. E alguém que fazia isso muito bem era Chico. A gente sabe que Chico fazia um trabalho belíssimo em propiciar consolo para mães que perdiam filhos. Então era muito comum ele ter ali as suas sessões que ele trazia, né, psicografias de cartas, que eram cartas consoladoras para mães que tinham perdido o seu filho, mas que traziam mensagens, os filhos dizendo que estavam bem, agradecendo o carinho. Então dá um conforto, né? Era uma constatação, comprovação da continuidade da vida. Mas num caso, a mãe chega e ela simplesmente está chorando e ela abraça Chico. E Chico abraça com essa mãe e ela diz, Chico, perdi o meu filho. E fica os dois ali uns 10 minutos chorando, Chico também chorando e abraçando. Não falam nada, só choram. Passados 10 minutos, ela suspira, olha para o Chico e fala, obrigado, Chico, eu nunca me senti tão consolado. Ele não falou nada, ele não fez nenhuma psicografia para ela,
ele simplesmente a acolheu. Então, mesmo nos momentos, às vezes, de mais dor, saber que a gente tem alguém do nosso lado, que nos apoia, é bastante consolador. E ninguém melhor do que o Cristo, né, que a gente sabe que sempre está conosco. Tem uma poesia que depois também foi musicada, não sei se vocês conhecem, Pegadas na Areia, que conta uma história, né? A pessoa dizendo que teve um sonho em que era mostrado para essa pessoa acontecimentos da vida que ela já nem se lembrava mais. E essa pessoa foi percebendo que isso acontecia enquanto caminhava por uma praia, ao lado de Cristo, e que quando eram mostradas as cenas felizes, ele olhava para trás e iam ficando 2 pares de passos na areia, o passo dele e o passo de Cristo. Só que nos momentos de angústia, de tristeza, ele olhava para trás e só via um par de pegadas. E aí ele pergunta para o Cristo, fala, poxa, mas você que diz, né, bem-aventurados os aflitos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, mas nos momentos mais difíceis, você me abandonou? E o Cristo disse para ele, né, eu achei isso muito lindo, falou, não, você está vendo um par só de pegadas, porque no momento de dor, eu te carregava nos meus braços, ou seja, estava nos braços de Cristo, ajudando a passar por aquele momento. Então, já chegando aqui para os nossos minutinhos finais, como o tempo passa, aqui a espiritualidade vai nos dizer que na nossa vida a gente tem oportunidade para a gente se melhorar. Então, o Evangelho é uma boa referência que a gente tem. Como eu falei, vale fazer o estudo dele completo, vale ler pílulas e ter os seus capítulos também de emergência. O capítulo 5, para a gente entender das nossas dores. Ficou difícil? Vai no capítulo 6, o Cristo Consolador, para entender, ter esse acolhimento, né, esse carinho de colinho. Capítulo 17, Sede Perfeitos, para a gente ler ali o que a gente precisa fazer. Consolado também, né, no item 4, que não se requer que a gente já seja perfeito, a gente está no processo. A gente precisa ter a intenção de estar sempre melhorando. E realmente aqui para chegar ao finalzinho, né? Pode ser que à medida que a gente vai trabalhando, vai evoluindo, chega um momento em que a gente para e pensa, poxa, entendi, realmente consigo melhor compreender o meu papel nessas dores, quero fazer alguma coisa, mas será que ainda dá tempo? Será que já não passou? Se eu soubesse disso há 10 anos atrás, quanta coisa diferente eu teria feito? Se eu pudesse recomeçar, quanta coisa não poderia ser diferente, quanta dor eu teria evitado? E a melhor recomendação que a gente tem é seguir os exemplos de Paulo, né? Que teve uma vida da forma como ele achava, enquanto Saulo, acreditando que estava fazendo o que era correto, fez um bocado de atitudes que não estavam de acordo com a lei de Deus. Mas a partir do instante em que ele reconhece que ele estava na direção errada, ele não fica se martirizando, ele não se joga numa cadeira e diz, olha, eu fiz tudo errado, eu não presto. Reconhecendo que o caminho estava errado, o que ele faz? Se ajoelha diante do Cristo e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Então deixa o passado para trás e segue para frente. A gente sempre vai ter uma oportunidade, mesmo que a gente esteja bem velhinho, mesmo que a gente esteja assim, quase já passando, né, para o outro lado, no desencarne, esse nosso, vamos dizer assim, essa revisão do que a gente faz, de entender o que a dor quis nos ensinar. Muita gente no leito de doença tem essa melhor consciência, né, de entender por que aquela dor, aquela doença chegou na fase final da sua vida, que às vezes é o que a gente precisa para dar uma acalmada na gente. Eu vi essa referência, eu achei muito interessante. Imagina um leão com dor de dente, precisando fazer canal. O bichinho está sofrendo de dor, mas dá para chegar no leão e falar assim, leãozinho queridinho do titio, abre a boquinha para a gente tratar o canal? Não vai dar. Mesmo que você queira fazer o bem dele, ele vai te arrancar o braço, porque ele está com dor e é da natureza dele ser agressivo. Então o que o veterinário faz?
joga nele uma anestesia para ele apagar, e aí você trata. Então, muitas vezes, a doença que nos acomete tem esse papel da anestesia. A gente é tão tumultuado, e aí porque a gente é colérico, porque a gente é indisciplinado, porque a gente não tem paciência, cria um bocado de distúrbios na gente. Então, vem a doença para dizer, olha, acalma, fica na cama, reflete no que você está fazendo, e aí você passa desse processo. E aí no finalzinho aqui, já no item 5, ele diz, né, que às vezes a gente se comporta como um obreiro preguiçoso, que chega ao final do dia de trabalho e olha e diz, nossa, deixei muita coisa por fazer. Mas se ele toma consciência de que naquele dia foi preguiçoso, ele sabe que no amanhã seguinte, ele vai ter uma outra oportunidade para recomeçar o trabalho. Então, a espiritualidade diz assim, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, sempre relembrando o Chico também, né, que não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre podemos recomeçar e fazer um novo fim. Isso está na nossa mão, depende de nós, com a ajuda de Deus. Tenham todos uma boa tarde. Obrigada, Valdomiro, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, o momento do passe. Vocês que já receberam o passe ali na sala do tratamento, não esqueçam que o trabalho continua aqui no nosso salão. Então, vamos fechar os olhos, entrar em prece, para que vocês possam continuar recebendo todos esses fluidos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, que nós possamos agora pedir aos médicos que se coloquem, para que nós possamos dar início ao passe. Em nome do nosso Mestre Jesus, médico das almas, da espiritualidade amiga, em nome do nosso Mestre Jesus, que nós possamos nesse minuto dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. O problema de agradar. Lição 47 do livro Pão Nosso. Emmanuel ensina que os discípulos do Cristo devem focar nos seus deveres e na aprovação da sua própria consciência, em vez de ficarem se preocupando com as opiniões do mundo, pois a verdadeira obra de Jesus é apenas os que trabalham com sacrifício e a fé, e a compreendem. Em suma, a lição 47, ela aconselha o trabalhador sincero do Cristo a não se desviar do seu caminho por causa da aprovação ou desaprovação alheia, mas a manter a confiança e a fé do Mestre, buscando apenas conhecimento da sua própria consciência. A fé é um patrimônio daqueles que trabalham com sacrifício e a verdade da obra. Só pode ser compreendida por quem se dedica a ela sem reservas. É necessário operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas, pois Jesus conhece o trabalho e é isso que basta. Então, que nós possamos estar atentos, que nós possamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, que nós possamos propagar tudo aquilo que ele veio nos ensinar, sem a preocupação daquilo que os outros possam pensar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Doce Mestre Jesus, espiritualidade amiga da nossa casa,
Agradecemos pela oportunidade, Senhor, de termos chegado à Tua casa, estudarmos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, pôr em prática, aplicá-los na nossa vida. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Herman, e todos esses espíritos amorosos que fazem parte da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor, que continuem conosco. Nos leve aos nossos lares, e que lá chegando, Senhor, possamos continuar com essa vibração de paz, de amor, de harmonia que da Tua casa levamos. E seja então em nome do nosso Mestre Jesus, em nome desses espíritos amorosos que aqui se encontram, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que nós possamos dar por encerrado o estudo da tarde de hoje do Evangelho. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se alguém tiver necessidade de atendimento fraterno, é só continuar sentadinho que nós encaminharemos o trabalhador para orientá-los melhor. Boa tarde a todos.